Olá minha gente, bem, vamos ao segundo episódio, não é, aqui do meu canal e este episódio vai ser sobre o quê? Sobre rega. Porquê? Porque toda a gente tem dificuldade a regar as plantas e é isso que faz com que elas morram. O que é que acontece? Muita gente ou não rega de tudo ou rega demais. A maioria das plantas, para quem não sabe, e já por isso é que eu estou a fazer, para ensinar, não são necessárias regar todos os dias. Ou seja, a melhor forma de ver se uma planta precisa de ser regada é verificar a umidade da terra. E eu vou-vos mostrar como é que isso se faz. Bem, olha, podemos começar aqui, certo? São amores perfeitos. Como é que a gente sabe se os amores perfeitos estão com sede? Como veem, próximo aqui esta terra por norma é muito mais fina, ou seja, desidrata e dá um aspecto seco, mas a gente tem que colocar o dedo assim, insere-se. Eu quase que digo que isto é quase como ver se um bolo está cozido. A gente faz a massa, mete ao forno e às vezes para ver se ele está cozido temos que meter um palitinho. Quem sabe a técnica de ver se o bolo está cozido com o palito é mais ou menos com as plantas, ou seja, ela não está completamente com sede, mas já está a precisar de ser regada. Outra dica que eu posso vos dar sobre como regar a minha planta. Normalmente as plantas que têm folha fina, como os amores perfeitos e o caldo fino, normalmente necessitam de mais água. Porquê? Porque não conseguem armazenar. Se for uma planta que tenha uma folha mais densa, temos aqui um exemplo de uma estrelícia, porque tem uma folha mais grossa, o calo mais grosso. Isso significa que não precisa de tanta água, porque consegue armazenar no calo. Como eu expliquei, olha, aqui está seco, mas por dentro ainda tem umidade. Ela está viçosa, ainda tem umidade. Conseguem ver que isto está todo cheio. Portanto, ela não precisa ser regada já. Pelo menos 2 dias, 3, é necessário. Outra dica que eu vos posso dar, vamos ali à secção das aromáticas. À exceção das plantas, estão a dar uma dica geral, ou seja, verificar sempre a espessura da folha, do caule e da flor. Ou seja, quanto mais densa, menos água precisa. Quanto mais fina e sigela, mais água precisa. E a exceção das aromáticas. As aromáticas são plantas que precisam de muita água e luz. É mais fácil perceber assim. Ou seja, se elas estiverem num sítio que não tenha muita luz nem muita água, elas acabam por murchar, morrer. Apesar que também são plantas de renovação, ou seja, têm um ciclo de duração e depois são renovadas. Bem, vamos para outro tipo de plantas que não precisam, que são um oposto, precisam de luz, mas não precisam de tanta água, que são aqui as minhas meninas. Os cactos, as suculentas, precisam de muita luz, muito sol, mas água nem por isso. Basta uma vez por mês, se chover nem é preciso regar, porque elas conseguem, lá está, estão a perceber a densidade da folha, elas têm muita densidade, conseguem armazenar muita água no interior. Umas que também são necessárias regar com alguma frequência. Estão a ver esta planta, ela está completamente caída, as folhas em baixo. O que é que acontece? Está cheia de sede, está completamente seca. Quando as plantas também são regadas por exagero, o que é que acontece? Elas começam a apodrecer, as raízes e as folhas começam também a deteriorar-se. Às vezes as pessoas pensam, não tem água porque está caída, pode estar neste estado, aí não é cedo. Por isso é que eu digo sempre verificar a umidade da terra. Pode ser já elas apodrecerem por excesso de água. Normalmente o que eu aconselho é, as plantas devem ser regadas pelo menos uma vez por semana, estas assim mais singelas, se tiverem, isto também tem a ver se estão no interior ou no exterior. Vamos agora a uma secção do interior para vos explicar mais ou menos, terem noção de como é que funciona. Nós aqui temos as hortícolas também é uma questão da terra que estão inseridas, ou seja, depende da qualidade da terra do nosso quintal. Por exemplo, a minha terra é uma terra que consegue armazenar muita água, que tem bastante profundidade, então cria tipo aqueles lenços estáveis. Não é preciso regar todos os dias, porque eles conseguem ir absorvendo essa água, mas convém que quando é regado, seja bem regado. Vou-vos dar também umas técnicas de rega. Olha, até tem aqui um bom exemplo. Vamos já verificar. Não, esta está regada. Eu queria uma que não tivesse regada, que era para vos ensinar. Vamos aqui ao exterior, de certeza que nesta secção que tem aqui alguma produção. Está tudo regado, fizeram um bom trabalho aqui. Fizeram.
regarem tudo, eu queria ver como... Não, esta tem umidade. Alto. Essa é a sombra. Encontrei aqui uma. Como veem, esta está completamente seca. Está a começar a cair, certo? E o que é que a gente vai fazer? Quando uma planta está em SOS a nível de rega, o que nós temos que fazer é o seguinte. Pegamos na planta, arranjamos um balde ou algum recipiente com água e... Pode-se aproximar, por favor? Sim, senhora. Ela está a fazer bolinhas. Está completamente cheia de sede. O folado é que foi muito lento. Mas pronto, ela está a fazer bolinhas. Parou. Ou seja, normalmente deixa-se assim, pelo menos 10, 15 minutos. Porquê? Porque a raiz pode estar completamente seca. Aliás, ela ainda está a fazer bolinhas. E ela vai conseguir criar a umidade necessária. Retira-se. Estão a ver, ela está a escorrer. Esta estava completamente seca. Foi bom, por isso é que eu decidi gravar aqui. E volta para um sítio com luz. Deixa-se assim. E é o SOS planta, tem precisa de imersão. Isto são tilânteas. Estas meninas são plantas aéreas. Vocês dizem assim, vivem do ar? Vivem. Ou seja, vocês é só amarrar. E isto reproduz-se imenso, isso é capaz de cobrir uma árvore. E vocês dizem assim, como é que eu vou plantar uma planta aérea? Não plantam, como eu disse, prendem. E o que estas meninas, a única coisa que precisam é ar e água. Não precisam de banho de mangueira, mas serem borrifadas. Nos dias que chove, elas têm uma capacidade de absorver muita umidade. Nem terra precisam. Nada. São plantas aéreas, tilânteas. Já aprendi outra coisa hoje. Isto, imagina, faz este e faz muitos até cobrir, isto cobre uma árvore. Isto que é, nasce assim, comprido? Que sim, e reproduz, imagina, este vai dar este e assim sucessivamente vão se reproduzindo. Deixa eu ver. Reproduz com bastante. Olha que engraçado. Então também nasce para o lado, também? Sim, ela vai se reproduzindo e a gente vai orientá-la o crescimento consoante gosta. Okay? Nunca vi essas plantas assim. Pois, algumas dão flor, são muito bonitas. São plantas, já que estamos a falar de rega, não é? Que nem precisam de uma rega, precisam é de umidade, de serem borrifadas. Bem, eu vim aqui e vocês dizem assim, Diana, vasos, não tem nada a ver com rega. Tem, eu vou explicar porquê. São vasos decorativos, ou seja, podes mostrar, vocês meterem as vossas plantas dentro de casa, não é? E o que é que acontece? Muitas pessoas nestes vasos não são furados, ou seja, se a pessoa regar demais, vão acabar por apodrecer a planta. Têm duas opções, por exemplo, aqui onde eu trabalho, a gente fura os vasos. Caso não consigam, mas pronto, mas estava a dizer, quem não consegue furar os vasos, nós temos aqui um Zero Hydrauton, que é tipo argila, que faz um sistema de drenagem, eu vou-vos mostrar o que é. Isto para quem quer colocar plantas no interior. Bem, são aquelas bolinhas de argila, como vêem. Ela aqui o que é que vai fazer? Vocês fazem uma camadinha de argila, como está aqui na imagem, próxima da imagem. E o que acontece? Se vocês regarem, a água fica aqui em baixo, não vai apodrecer. Que engraçado. É, são umas bolinhas. Vai ficar aqui, não deixa passar. Não deixa passar, ou seja, se regarem demais, se meterem naqueles vasos decorativos que não têm furo, e principalmente plantas que nós temos de ter cuidado com a água, colocam isto e eu tenho a certeza que faz tipo um vazamento de água. Sim senhora, estás a ficar uma profissional. Então é a minha predição, não é? Que engraçado estas pequeninas. Tem muitos giros. Olha, essas têm pelos. Tem. Engraçadas. Parece domingo. Parece. Eu comprei uma lindíssima.
E eu não sabia que ela dava flor e está a dar uma flor amarela e é engraçado, só dá de dia, à noite ela fecha e de dia ela abre. E eu apaixonei-me pela suculenta. Mas há alguma Olha, esta está igual? linda. Mas há alguma igual? Não. Não, ainda não vi aí. Foi destas assim de coleção. Foi das de coleção. Então vai dificilmente. Quais são os corações? São estas? Não, essas são um coração, eu vou mostrar ainda. Vai ser difícil de aparecerem. É estas aqui, ó. É um coração. Parece mais um Estas cu. estão mais parecidas. Agora vê-se melhor. Tem uma forma de um coração. Se é de coleção, vai difícil. Isto deve logo à fará. Eu ouvi. Não, ai, carreiras. Não é? Não. Isto portares mal, levas paulada com isto. Olha. Levas paulada. Bem, uma síntese da rega. Já vos mostrei alguns exemplos para terem uma noção. Primeira coisa, ver o calo, a densidade, não é, da folha e da flor. Ou seja, quanto maior, mais denso, mais água armazena, menos necessidade de rega. Quanto mais singela, fina, no caso dos amores perfeitos tem uma folha fina e uma flor fina, um calo fino, mais água precisam. Outra questão que têm que ver se é planta de interior ou de exterior. No interior, foi como eu mostrei, quem não tem a base furada, coloca aquele sistema de drenagem da água, ter sempre isso em atenção e, como eu expliquei, raramente as plantas são regadas diariamente. E outra coisa, elas conseguem absorver a umidade do ar e onde elas estão. Se estiverem numa zona que é muito úmida, elas também conseguem absorver através das folhas essa umidade. Portanto, a gente também tem que ter isso em consideração quando faz a rega. Outra coisa que a gente não se lembra é ver o tipo de planta que ela é. Por exemplo, se for, como eu estudei o exemplo das aromáticas, são plantas que precisam de muita luz e muita água. Basicamente não é diário, mas pelo menos 2 em 2 dias, ou quando se faz a rega, faz uma rega consistente, uma rega boa, abundante. No caso dos cactos, suculentas e as sansevieiras, como eu daí depois apresentei, porque elas são da mesma família, precisam de muita luz, mas pouca água, normalmente uma vez por mês. Mas temos que ter atenção também ao calor. Por exemplo, agora estamos com um tempo quente, mas também temos inverno, temos chuva. Se chover, ok, a gente também tem que ter isso em consideração. Se choveu, há umidade. Se tiver muito calor, claro que já sabemos que desidrata muito mais rápido e que necessitamos de ter mais atenção à rega. Depois também vos dei o truque que eu chamo do bolo no forno. Coloca-se o palito, neste caso o palito é o nosso dedo, e verificamos a umidade, porque, como eu vos mostrei, normalmente em vasos a terra superior é uma turfa, é uma terra muito fina que desidrata muito rápido, mas no interior contém muita umidade. Outra coisa que temos que ter em atenção à rega, ao tipo de planta, à densidade e ao clima é como as colocamos. Por exemplo, temos que, para além da rega, temos que perceber as necessidades de luz da planta, porque há plantas que, como eu também dei o exemplo do feto, não querem muita luz, mas querem muita água, e isso tudo nós temos que estar conscientes. Não, é porque é uma planta bonita e eu acho que fica bem ali. Não, nós temos que nos lembrar que às vezes nos esquecemos, as plantas são seres vivos e precisam de ser respeitadas como tal, e pronto, eu estou a fazer este episódio no YouTube para vos ensinar a rega e terem também isso em consciência. Não vou comprar uma planta só porque acho bonita e fica bem ali, temos também que respeitar as necessidades da planta. Isto é só uma dica de como cuidá-los e em breve vos darei mais. Bem, minha gente, assim me despeço, espero que tenham aprendido tudo, que me sigam, não é? Comentam aí, partilhem, mostrem. Um likezinho. O likezinho. E sigam no Instagram, está aí na descrição. Aqui o meu assistente, Flávio Fará, também podem segui-lo, devem segui-lo. Alguns já devem seguir antes de mim, claro. Conclusão, para o próximo, também não sei o que é que vai ser, mas sigam para não perderem mais nenhum vídeo aqui no meu canal e até à próxima.